Bom dia. Hoje vamos tratar, nesta aula 32, de dois fármacos muito importantes na cessação do tabagismo. Trata-se do antidepressivo nortriptilina e do antihipertensivo clonidina, que são considerados medicamentos de segunda linha na cessação do tabagismo. Para Dante Alighieri, em A Divina Comédia Humana, aquele que a inatividade se entregar deixará de si sobre a terra memória igual ao traço, que o fumo risca no ar e a espuma traça na onda. Parar de fumar, decididamente, não é uma opção. É a derradeira, a verdadeira opção para uma vida mais saudável, com mais qualidade e expectativa de vida. Vamos começar a tratar então da nortriptilina. Pertence ao grupo dos antidepressivos tricíclicos, que foi um dos primeiros a serem estudados. É considerada uma droga, portanto, de segunda linha no tratamento do tabagismo, nos consensos da SBPT, da Associação Médica Brasileira, do Consenso Americano do Fiore. No entanto, o órgão de vigilância sanitária americano, FDA, ainda não aprovou seu uso para o tratamento do tabagismo. Ela atua no metabolismo, principalmente da noradrenalina e da serotonina, mas também no da dopamina. E age de uma forma muito potente na minimização dos sintomas da síndrome de abstinência, principalmente no alívio da ansiedade, da irritabilidade, dos distúrbios de humor e das alterações das funções cognitivas. O principal mecanismo de ação é o bloqueio da recaptação de noradrenalina na pré-sinapse, aumentando a sua concentração na fenda sináptica. Ela atua também no neurônio pré-sináptico serotoninérgico. Esse é o principal mecanismo de ação na depressão, mas que também funciona na cessação do tabagismo. Com relação às evidências científicas de seu uso, em relação ao modo de ação, é independente de seu efeito antidepressivo. A eficácia é similar à obtida com a reposição de nicotina ou com a bupropiona, aumentando em mais de 2 vezes as chances de um indivíduo que usa a nortriptilina parar de fumar. Contudo, o seu mecanismo de ação na dependência nicotínica ainda não é conhecido. Ela promove redução de sintomas de abstinência, apresentando também importante ação ansiolítica, mas tem efeitos colaterais anticolinérgicos como boca seca, tremores, visão turva e sedação. Portanto, ela aumenta em 2 vezes a chance de cessar o tabagismo quando comparada com o placebo. E os estudos recentes demonstram que a combinação com a reposição de nicotina, especialmente o adesivo transdérmico de nicotina, possibilita um benefício adicional em longo prazo. Aqui temos um quadro com 5 estudos, 2 dos quais de Fábio Hagström e colaboradores e de Da Costa e colaboradores são estudos nacionais, normalmente ensaios clínicos aleatórios duplo cego, comparando com o placebo num período de 26 semanas, com doses que variaram de 25 a 75 mg, demonstrando uma eficácia muito boa, com taxa de cessação que vão de 15 até 30,8%. E com a razão de chance, portanto, duplicando ou mesmo quadruplicando na cessação do tabagismo, comparado ao placebo. Portanto, na revisão Cochrane de 2013, chamada Revisão das Revisões, porque utilizou várias revisões
de estudos de meta-análise feitas durante a última década e demonstrou que a nortriptilina é eficaz e melhora as chances do indivíduo parar de fumar. E, em evidência corrente, nenhum dos tratamentos feitos com reposição de nicotina, com bupropiona, varenicrina e com a própria nortriptilina demonstrou uma incidência de efeitos adversos que levassem a atenuar ou até impedir o uso do medicamento. A sua apresentação é em cápsulas de 10, 25, 50 e 75 mg. A dose inicial recomendada é de 25 mg por dia em dose única, normalmente no período da noite, com incremento gradual até atingir entre 75 e 100 mg por dia em 3 semanas. Recomenda-se que o uso seja distribuído ao longo do dia, que 1/4 da dose seja pela manhã, eventualmente 1/4 à tarde e metade da dose à noite, para reduzir os efeitos colaterais e com isso ela ser melhor tolerada. O dia D, no caso do uso da nortriptilina, deve ser estabelecido a partir do momento em que houver um nível terapêutico ideal. Isso pode acontecer entre 3 e 4 semanas após o início do medicamento. Normalmente, em nossa experiência, aumentamos de 25 mg na primeira semana para 50 mg na segunda semana, e se bem tolerado, alcançamos 75 mg na terceira semana, quando o indivíduo marca a data para parar de fumar. O período de tratamento, assim como a bupropiona e a varenicrina, é recomendado ser de 90 dias, mas se pode também prolongar esse tempo e mesmo reduzindo a dose até alcançar 6 meses. Para abrandar os efeitos adversos, a dose deve ser elevada de forma lenta e retirada também lentamente ao fim do tratamento, até obter uma redução total chegando a 25 mg ou 10 mg por dia. A nortriptilina tem inclusive outras indicações clínicas. A depressão é uma delas, sendo entre os tricíclicos o medicamento mais recomendado para os idosos. Ela também é utilizada em crise de pânico, tendo boa eficácia para bloquear o surgimento das crises, e também inibe a enurese noturna infantil. Quanto ao nível de segurança, tolerância e efeitos adversos da nortriptilina. Os efeitos colaterais é a principal limitação para o uso desta medicação, porque muitas vezes não são tolerados pelos pacientes, ou até pode manter a medicação não alcançando aquela dose de 75 e 100 mg, ficando em 25 ou 50 mg por dia. A secura da boca, a prisão de ventre, o aumento do apetite, a visão embaçada, a inibição do desejo sexual, que é proporcional à dose empregada, e efeitos genéricos, como cefaleia, tonteiras, zumbidos, queda da pressão arterial ao levantar-se, e mesmo alteração de ritmo cardíaco em pessoas com problemas cardiovasculares prévios. Grande parte dos sintomas pode ser aliviado com o uso de água, dieta rica em fibras, e também com mudança de hábitos alimentares, com restrição de alimentos calóricos, porque pode levar ao aumento de apetite, considerando que a própria abstinência do tabaco já faz com que aumente o apetite. Isso pode ser um efeito não desejável para muitas pessoas. Com relação às precauções, as situações que exigem cuidados especiais, arritmias, porque tem um potencial de induzir distúrbio de condução. Indivíduos que tiverem arritmia e que não estiverem em
com quadro estável em tratamento, deve ser evitado o uso. Também o hipertiroidismo e o uso de inibidores da MAO. Nesse caso, é preciso esperar 15 dias após a suspensão dos inibidores da MAO para poder iniciar a nortriptilina. As contraindicações: insuficiência hepática, epilepsia, glaucoma de ângulo fechado, infarto agudo do miocárdio, no primeiro trimestre de gestação, talvez mesmo durante toda a gestação e durante a amamentação. A alergia aos antidepressivos tricíclicos e psicose. Distúrbios psicóticos também ela está contraindicada. Então a nortriptilina é uma opção terapêutica? Sim. Apesar dos efeitos colaterais descritos, a droga pode ser uma boa alternativa no tratamento do tabagismo. Ela tem um menor efeito anticolinético se comparada a outros tricíclicos, tem o menor risco de provocar convulsões e tem o menor custo para o paciente. Atualmente no Brasil, ela equivale ao preço aproximado de 2 maços de cigarro, uma caixa de nortriptilina. Portanto, é bastante custo efetiva para o paciente. Nós temos utilizado com frequência a nortriptilina, mesmo a forma genérica dela, já existem 2 no mercado, e temos bons resultados, similares aos obtidos com a bupropiona, a reposição de nicotina e a varenicrina. Em ensaios randomizados com nortriptilina para cessação do tabagismo, vamos apresentar 2 aqui. O de Prochaska, que é um dos estudos mais conhecidos, e colaboradores. As conclusões foram que a nortriptilina leva a um aumento da taxa de cessação no curto prazo, comparado ao placebo. Adicionalmente, há significativa, mas relativamente pequena redução nos sintomas de abstinência. A nortriptilina pode representar uma nova abordagem terapêutica para a cessação do tabagismo. No outro estudo, de Paul e Carol Johnson, publicado no British Medical Journal em 2008, as conclusões foram: no caso, esse estudo associou a reposição de nicotina. Nortriptilina e terapia de reposição de nicotina foram ambas efetivas para a cessação do tabagismo, mas o efeito da combinação foi menor do que o uso isolado de cada uma das substâncias. No caso desse estudo, não existiram evidências de que a combinação fosse mais efetiva do que o uso isolado. No entanto, há outros estudos mostrando que a longo prazo essa associação pode ser interessante para manter a abstinência. Vamos ver agora a clonidina para a cessação do tabagismo. A clonidina é um agonista adrenoreceptor alfa-2 de ação central, que é usado primariamente como antihipertensivo. Pode ser usada, no entanto, no controle dos sintomas da abstinência da dependência nicotínica. Isso é uma revisão Cochrane de 2004. Quando comparamos as taxas de efetividade e abstinência para várias medicações comparadas ao placebo em monoterapia, após 6 meses da cessação, observamos que a varenicrina é a que melhor atua a esse nível. Em dose de 2 mg, ela triplica a chance do indivíduo parar, podendo alcançar taxas de abstinência em 6 meses de 33%. Com a dose menor de 1 mg, ainda assim ela duplica a chance do indivíduo parar, com taxa de abstinência de 25%. E vejamos a clonidina. Ela duplica a chance do indivíduo parar, um bom intervalo de confiança, com taxas de abstinência que vão de 15,7% a 37,3%, com média de 25%. A bupropiona duplica as chances, então é efeito similar ao da clonidina, e a nortriptilina também praticamente duplica, 80% de chance de um indivíduo parar de fumar, comparado ao placebo, com taxa de abstinência média de 22,5% após 6 meses de cessação. São um grande estudo de meta-análise envolvendo 83 estudos científicos de ensaios duplo cegos randomizados no ano de 2008, feito por Fiore.
Portanto, nos estudos de meta-análise, a clonidina aumenta em até 2 vezes a chance de cessação do tabagismo quando comparada ao placebo. E, comparativamente, apresenta a mesma eficácia que a reposição da nicotina e a bupropiona. O que limita seu uso é a elevada incidência de efeitos colaterais, tais como boca seca, sedação, sonolência, hipotensão ortostática, esse é um dos principais, depressão, constipação e distúrbio do sono. Agora vamos ver como é que é o modo de usar a clonidina. A dose recomendada é de 0,1 mg por dia, com incremento gradual até alcançar 0,4 mg por dia. Normalmente o paciente é orientado a parar de fumar 2 a 3 dias após o início da medicação, que deve ser mantida durante um período de 3 a 4 semanas ou até que alcance o controle dos sintomas de abstinência. Normalmente o indivíduo usa a clonidina durante um mês, ao contrário dos outros tratamentos que são recomendados para 90 dias ou 3 meses. A retirada desta droga deve ser gradual para evitar hipertensão rebote e hipoglicemia. A exemplo da nortriptilina, também deve ser feita, se chegou por exemplo, a nortriptilina a 75 mg e se começou com 10 ou 25, deve se reduzindo semanalmente em doses iguais até alcançar a dose mínima inicial, antes de suspender. Aqui a mesma coisa, se a dose alcançou 0,4 mg por dia com 30 dias, a cada semana ir reduzindo 0,1 mg, até suspender totalmente a droga. Devido aos efeitos colaterais da clonidina, ela é classificada como segunda linha. Em nosso serviço, nós não temos experiência com o uso da clonidina. Gostaria de agradecer pela assistência e deixar uma citação de José Saramago, grande escritor e nobre de literatura português. A grande sabedoria, penso eu, é ter um sentido relativizado de tudo, não dramatizar nada. Obrigado.